As Leis dos Pobres na Inglaterra. A crítica de Robert Owen. Ciência. Tecnologia. E o que mais? E história. Ciência, tecnologia e história. Episódio de hoje: As Leis dos Pobres na Inglaterra. A crítica de Robert Owen. Quarto ensaio de Uma Nova Visão da Sociedade. Isso é parte do curso sobre o quarto ensaio de Robert Owen, cuja aula completa você pode assistir em outros vídeos. Bem, no seu quarto ensaio, o Owen critica as leis dos pobres na Inglaterra. Isso estamos falando da primeira metade do século XIX. Owen, escrevendo seus ensaios, entre 1813 e 1816, diz o seguinte: a próxima medida para a melhoria geral da população britânica deve ser a revisão das leis relativas aos pobres. Por mais puros e benevolentes que fossem, sem dúvida, os motivos que acionaram aqueles com quem as leis dos pobres se originaram, os efeitos diretos e certos dessas leis são ferir os pobres, e através deles, o Estado, quase tanto quanto eles podem ser feridos. Ou então faz uma crítica à legislação de assistência social aos pobres de sua época, dizendo que, mesmo que ela tenha sido elaborada para ajudar os pobres realmente, ela acabava prejudicando eles, e não somente eles, como o Estado. Como o Owen escreveu seus ensaios entre 1813 e 1816, então ele está se referindo à legislação vigente àquela época. E qual era essa legislação? Bem, as leis dos pobres, na época dos ensaios, na verdade, eram um conjunto de várias leis que foram sendo elaboradas ao longo de alguns séculos. Primeiro, em 1601, no final do governo de Elizabeth I a Grande, o parlamento inglês aprovou a Lei de Assistência aos Pobres. De acordo com essa lei, os pobres impotentes, pessoas que não podem trabalhar, deveriam ser atendidos em asilos ou casas de caridade. A lei oferecia alívio às pessoas que não podiam trabalhar, principalmente os coxos, impotentes, velhos e cegos. Os pobres fisicamente aptos deveriam ser colocados para trabalhar em uma casa de indústria. Materiais deveriam ser fornecidos para que os pobres pudessem trabalhar. Os pobres ociosos e vagabundos deveriam ser enviados para uma casa de correção ou mesmo para a prisão. Crianças pobres se tornariam aprendizes. Então, o trabalho ele era compulsório para os aptos. Aqueles que estavam em condições de saúde suficientes para trabalhar, eles deveriam trabalhar. Então, a ociosidade ela era proibida. Então, uma pessoa não poderia simplesmente ficar à toa. Essa era a legislação na época de Elizabeth I a Grande. Em 1662, no final do governo de Carlos II, o parlamento inglês aprovou o Ato de Assentamento. O objetivo era estabelecer a paróquia a que uma pessoa pertencia, ou seja, seu local de assentamento, e, portanto, esclarecer qual paróquia era responsável por ela, caso ela precisasse de auxílio aos pobres. Esta foi a primeira vez que um documento comprovativo de domicílio se tornou legal. Então aqui nasceu o comprovante de domicílio, ou comprovante de endereço. Ele acabou sendo criado porque o Estado ele precisava saber onde as pessoas moravam, para saber qual paróquia, qual região, qual micro-região era responsável por dar assistência e, portanto, qual é que precisava receber recursos para isso. Em 1723, no final do governo de George I, o parlamento inglês aprovou o Ato de Teste da Casa de Trabalho. O teste da casa de trabalho era que uma pessoa que desejasse receber assistência aos pobres tinha que entrar em uma casa de trabalho e realizar uma determinada quantidade de trabalho. O teste destinava-se a evitar reclamações irresponsáveis sobre a taxa de pobreza de uma paróquia. Então, na verdade, a pessoa ela tinha que provar que ela precisava receber assistência. Então, ela fazia um teste de trabalho, e aí a quantidade de trabalho dela era medida para saber se ela ia receber ou não, e assim estabelecer a taxa de pobreza, que é a taxa de pobres que precisavam de assistência em uma paróquia, em uma micro-região.
Em 1782, no final do governo de George III, o parlamento inglês aprovou o Ato de Gilbert, proposto por Thomas Gilbert. O ato visava organizar a assistência aos pobres com base nos condados. Os condados, por sua vez, sendo organizados em paróquias, que poderiam estabelecer entre eles asilos para pobres ou casas de trabalho. Em 1795, ainda no governo de George III, foi criado o sistema Spinhamland para mitigar a pobreza rural. As autoridades de Spinhamland, no condado de Berkshire, aprovaram uma escala móvel de suplementos salariais testada por meios a fim de mitigar os piores efeitos da pobreza rural. As famílias recebiam um pagamento extra para complementar os salários a um nível definido de acordo com uma tabela. Esse nível variava de acordo com o número de filhos e o preço do pão. Então, o sistema Spinhamland, ele determinava uma renda mínima. Então, as pessoas tinham que ter uma renda mínima. Se elas não tivessem aquela renda, então o Estado ele complementava a renda das pessoas até que elas alcançassem aquela renda. E isso variava de acordo com o número de filhos. Então, quanto mais filhos as pessoas tivessem, mais ela recebia, né? E esse cálculo era feito com base no preço do pão, né? Porque o pão era a referência. A pessoa tem que comprar o pão para sobreviver, para se alimentar. Então, o pão virava um indexador. E qual que era a crítica de Owen sobre essas leis? Diz ele, exibem a aparência de oferecer ajuda aos angustiados, enquanto, na realidade, preparam os pobres para adquirir os piores hábitos e praticar todo tipo de crime. Assim, aumentam o número de pobres e aumentam sua angústia. Torna-se, portanto, necessário que medidas decisivas e eficazes sejam adotadas para remover os males que as leis existentes criaram. Então, Owen, ele diz que ele reconhece que as leis foram criadas para ajudar aos pobres. A maneira como elas estão organizadas, na verdade, incentivam a manutenção da pobreza. E pior que isso, né? A manutenção de uma pobreza que conduz à criminalidade. Diz Owen, né, que as leis de assistência aos pobres, elas incentivam hábitos ruins, incentivam a ociosidade. Né? Então as pessoas não estão motivadas a procurar um trabalho, porque elas vão receber o suficiente para conseguir sobreviver. Diz ele, pois proclamam publicamente as leis, maior encorajamento à ociosidade, ignorância, extravagância, intemperança, do que à indústria e à boa conduta. E os males que surgem no sistema tão irracional são experimentados a cada hora e aumentando a cada hora. Então, Owen critica um sistema de assistência que ele dá dinheiro para as pessoas, mas ele não incentiva as pessoas a trabalharem. Né? E, coincidência ou não, essas críticas elas continuam existindo para sistemas de assistência social contemporâneos. Bem, esse é um trecho do pensamento de Robert Owen expresso nos seus ensaios. Ensaios esses que nós tratamos em vários vídeos aqui de aulas que você pode encontrar na série, na playlist Uma Nova Visão da Sociedade. Esse trecho que nós tratamos aqui, ele veio da tradução em português dos ensaios de Robert Owen. Tradução essa que está disponível no Clube de Autores e na Amazon, em sua segunda edição, revista e corrigida. Esse trecho que nós falamos aqui foi produzido por FGSL com defeitos especiais de FGSL. Eu agradeço a você pela atenção, curta, inscreva-se, continue assistindo os vídeos, mande comentários e compartilhe. Obrigado.